Também relacionado a coisas muito recentes, nós tivemos uma professora de educação física que foi lançada para um bungee jump e esqueceram de colocar a corda nela. E ela voou. E a gente precisa entender como que isso foi... Como que deu para acontecer uma atrocidade dessa? Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que era professora de educação física, estava participando de uma atividade de rope jump. É um salto com corda elástica bem parecida com bungee jump. Ela estava na ponte do esqueleto, uma ponte abandonada. Sem problemas, assim que a gente terminar esse vídeo aqui, eu abro o seu canal pra gente poder reagir à sua música nova, ok? Faz cerca de 30 anos na zona rural de Limeira, São Paulo. E de acordo com testemunhas, vídeos que circularam e também a investigação policial, a Maria Eduarda estava com o arnês, que é a cinta de segurança, mas infelizmente os funcionários da empresa organizadora, chamada de Entre Cordas, junto com outra empresa chamada Ivoei, esqueceram de prender a corda de segurança nela. Esqueceram de prender a corda. Como que você, trabalhando nisso, você esquece de uma das coisas mais importantes disso? É o que os homens estão falando sobre a morte da... Disso, ela foi carregada / ajudada por 2 homens até a plataforma de salto e foi arremessada, jogada para baixo sem a corda estar presa. Como que consegue fazer isso? Até o chão. Olha a corda no chão do lado dos envolvidos. Ninguém percebeu a diferença de que ela devia estar acorrentada a alguma coisa? Ela devia estar presa a algo antes de cair? Você tá brincando de que foram... que houve tamanha incompetência. Gente, acorda, velho. Como que vocês jogam uma pessoa e só depois da pessoa ser jogada você menciona? Vocês estão... Não é possível que isso é real. Também que eu não vou mostrar. Isso não me parece real, sabe? Uma sensação esquisita de que precisava não ser real. Precisava. Mesmo se tivesse esquecido de fato na hora que levantou, daria pra ver. Sim, ninguém viu que ela não tava atrelada a nada. Aqui por respeito à vítima. Como era de se imaginar pela altura, infelizmente ela se foi por politraumatismo. Os socorristas, os bombeiros e a SAMU confirmaram que, infelizmente, nada mais podia ser feito. Ela se foi de imediato. Como deu pra ver nos vídeos, algumas testemunhas gritaram no momento em que perceberam que não tinham corda. O noivo dela estava presente e ele passou mal quando ele viu aquilo. O noivo estava presente. Ah. Vou falar uma coisa de forma honesta pra vocês. Se vocês vão fazer algo que é muito arriscado para a sua vida, faça com a melhor das melhores empresas ou coisas em qual você tenha absoluta certeza de onde você está pisando. Não faça com qualquer um, não faça. E o pior é de que mesmo com esse conselho eu tenho a plena consciência de que mesmo os melhores lugares cometem erros crassos desse tipo. E simplesmente não tem como a gente confiar em qualquer lugar. Eu diria para não praticar esse tipo de coisa, mas seria o mesmo que nada, porque as pessoas querem adrenalina disso.
Teve gente que viu e comentou baixo, mas não avisou. Olha que ideia boa. Olha que ideia boa. Perceber algo que pode levar a pessoa e levou a pessoa a falecimento e você não... Aquilo. Um homem que estava na fila para assaltar depois disse à polícia algo como: caramba, era pra ser eu ali. A Maria Eduarda tinha postado alguns stories no Instagram um pouco antes, mostrando a ponte, a pulseira da atividade e com uma legenda mais ou menos assim: quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte? Ela parecia animada e também nervosa, como é algo bem normal nesse tipo de experiência. Nesse vídeo a gente pode ver alguns stories que ela gravou em um perfil que já foi desativado, inclusive. Tem essa imagem aqui mostrando toda a altura, né, do que ela faria, postado às 7h31 da manhã e com a legenda que eu falei: quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte. Tem outros vídeos e imagens aqui. Ela aqui marcou a localização, ponte do esqueleto, e um aviso imenso aqui de perigo e risco de algo pior acontecer. Ela também publicou uma foto com as pulseiras, sinalizando que a empresa autorizava a decolagem. Tá inclusive escrito aqui: vou voar e vou gravar. Eu vou tirar a música de fundo, mas é ela gravando outras pessoas saltando aqui também, antes da vez dela. Bom, infelizmente o pior aconteceu. Gente, todos concordam. Por favor, todos concordam. Com isso restam as perguntas. Como os responsáveis por esse acidente ou por esse crime foram presos? Quem era realmente a Maria Eduarda? E o que as investigações mais recentes descobriram sobre isso? Bora trocar uma ideia? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Sobrevivente, cara, ninguém percebeu que isso ia acontecer. Tipo, não tem ninguém para revisar se amarraram a pessoa corretamente e tal. Porque eu imagino que deveria ter alguma espécie de padrão, né? De mínimo, procedimentos de segurança. Tipo de coisa. Cara, é justamente por isso que todo mundo tá surpreso. Parece simplesmente inacreditável que ninguém tenha percebido que não amarraram a corda antes dela ser jogada. Mas pelo que as testemunhas e os vídeos estão mostrando, foi basicamente isso mesmo que aconteceu. Uma testemunha chamada Igor Ferreira, que ia pular logo antes dela, só que chegou atrasada e acabou pulando depois, contou pra polícia o seguinte. Ele disse: todos os rapazes verificaram se estavam certo, só que o da mulher eles não verificaram. Foram 3 rapazes e os 3 ignoraram o fato dela ser lançada daquele jeito. Ou seja, os caras da equipe tinham checado os participantes homens que saltaram antes. Só que no caso dela, aparentemente não fizeram a verificação direito. Existe 3 tipos de pulo. O pulo que pessoa... Como que ninguém percebe? Pior de tudo é o vídeo ao lado, que é: mulher dá à luz a pistola carregada e casal é preso durante abordagem policial. Vicaricídio. Eu tenho curiosidade pelo que tá acontecendo ali do lado lá, também. Vai junto com o instrutor, ele te empurra, para que você não tenha coragem, ele te empurra. Tem um que você vai sozinho, você corre e você pula, ou tem um jeito que aconteceu da moça, que é o que você vai com os braços abertos, pendurado, e ele te arremessa. Todos os outros pulos, foram até criança hoje pular também, tinha criança de 6 anos pulando, puxar a corda, ver se tá tudo certinho. Só que o dela, que é o mais perigoso, seria que tem 3 pessoas lá ajudando tudo, arremessando a pessoa. Seria o essencial, não fizeram, que seria verificar se tava com a corda, tudo. Tinha muita gente, não era pouco, tinha muita gente na hora do recinto, tinha crianças, também viu, crianças viram, criança que saltou viu, criança tinha apenas 6 anos. Então, foi uma cena forte, ficaram em pânico, uns até mesmo que foi o que estava de trás, pegou as coisas, começou a sair embora, foi embora, porque às vezes não é nem na maldade que a pessoa faz isso, é que a pessoa não sabe o que faz, não tem a reação, e tem medo da pessoa pegar ele, o pessoal que tá lá, agredir a cabeça, não sabe o que passa na cabeça do ser humano. Então a pessoa pega, ele saiu de perto, ele foi embora. Pô, sobrevivente, mas mesmo assim é estranho, cara. Por que ninguém percebeu que não tinha amarrado a corda no equipamento de segurança? Específico. É sim, é muito estranho. E não era uma empresa grande profissional de bang com um protocolo rígido ou algo do tipo. Era um grupinho fazendo rope jump em uma ponte abandonada. Ou seja, pelo menos busquem alguém autorizado, licenciado, especializado.
Por favor, pelo menos façam isso. Em operações sérias, existe quase sempre uma pessoa que verifica o equipamento depois de outra já ter verificado. É o que a galera chama de dupla verificação, e como nessa empresa tinham 3 pessoas, naquele exato momento dava para fazer uma verificação tripla. Só que aqui nessa empresa parece que não tinha isso. A equipe era pequena e provavelmente estava fazendo tudo correndo entre um salto e outro. Tem até reclamações recentes sobre a empresa correndo no Google. É uma coisa que ameaça a vida de alguém. Pelo amor de... Ameaça a vida de alguém. Você não pode fazer um trabalho corrido. A gente vê aqui, ó, que tá fechado temporariamente e que tá lotado de avaliações negativas. A nota 1,5. Vamos ver aqui. Comentários mais recentes. Há 10 minutos atrás. São bem recentes mesmo, 33 minutos atrás. Ou seja, todo mundo só tá indo lá. Não pode esquecer de pôr a corda nas pessoas. Bem pesado, né? Irresponsáveis. Uma experiência única, foco no única, de salto na ponte do esqueleto. Acho que deveriam mudar o nome da empresa de Entre Cordas para Sem Cordas. Que paguem pelo que fizeram. Ótima empresa, mas de vez em quando esquecem de prender a corda em você. Onde agenda um salto? Dizem que aqui... Os caras fazendo piada nos comentários do negócio. O salto é de tirar o fôlego. Recomendo pela adrenalina. A irresponsabilidade é assustadora. Não conseguiram fazer a única coisa que eles deveriam fazer, que era amarrar a pessoa. Que belo treinamento, que profissionalismo. Mudei o nome de Entre Cordas pra... na beira do precipício. Outra coisa que destacaram nas redes sociais foram os comentários sobre a aparência dela. Eu compartilhei a minha... Você tá brincando. O ser humano é tão esdrúxulo dessa forma que consegue falar sobre a aparência de uma pessoa. Minha indignação com os membros do Discord do canal quando eu vi isso daqui, cara, é simplesmente terrível. Essa aqui é uma foto da menina. Foi divulgada depois do que, de fato... Eu não tenho capacidade de ler as coisas que estão ditas ali em voz alta. Se quiserem, leiam, mas eu não recomendo. Fato aconteceu, né? E aí essa pessoa, Laís, destacou os comentários de homens aqui. Se juntar direitinho as peças dá pra se divertir ainda. Vou fazer concurso pro IML. Infelizmente era linda. Se fosse mulher feia seria menos triste. Na verdade, é engraçadíssimo. Mas enfim, tragédia. O IML de Limeira e um gif aqui da galera comemorando. Festa no IML, já estuda autópsia. E um dos comentários também é de que as chances disso acontecer são baixíssimas, como esse criador de conteúdo expõe nesse vídeo. Qual é o risco de uma pessoa perder a vida pulando de bungee jump? Em 2005 eu perdi uma colega saltando de bungee jump no pontilhão de Uberlândia, Araguari. Mas por incrível que pareça, o risco realmente é baixo. E olha que eu não sou nenhum defensor de esportes de queda livre radical não, pelo amor de Deus. Eu jamais faria isso. Pra quem quer número, o risco... A chance de sofrer um acidente durante o percurso deve ser menor do que de tamanho e responsabilidade. De morte é 1 para cada 500 mil saltos. Então, estatisticamente, a gente correria muito mais risco andando de carro nas rodovias daqui do que pulando de bungee jump. Tá, mas e aquela menina que faleceu ontem? Aquilo lá não é bungee jump, ao contrário do que muita gente tá falando. Esses esportes de queda livre radical têm várias modalidades. Essa que ela fez é uma das mais perigosas, é o rope jump. A pessoa pula da ponte e fica balançando como se fosse um pêndulo. Existe a agência internacional com certificação e norma técnica para o salto de bungee jump, é por isso que ele é mais seguro. Mas não existe para esse outro, para o rope jump. Então qualquer pessoa pode ser instrutora só com um treinamento interno oferecido pela empresa, e o resultado pode ser esse. Esquecer de colocar a corda de segurança em quem está pulando. As lesões fatais costumam ser muito variadas e se concentram na cabeça, na coluna, nos membros inferiores, ou seja, múltiplos traumatismos. Vamos dar uma olhada nos comentários aqui. Mas se você não pular, a chance é 0. O que levou todos ao redor não se atentarem ao principal? O nome da empresa é Entre Cordas. O principal nesse esporte são as cordas. E eles não colocam as cordas? É um excelente ponto. É um excelente ponto que foi abordado ali. O nome da empresa ser Entre Cordas torna toda essa situação muito pior. Sobrevivente, pelo menos os caras foram presos, né? Tipo não. Assim, o caso não vai terminar impune.
O que acontece é que eles não foram presos todos na hora, mas rolou uma correria logo depois do acidente. Logo após o que aconteceu, 2 homens da equipe tentaram fugir. Eles correram e se esconderam numa área de mata, perto da ponte. A polícia acionou o helicóptero Águia e conseguiu localizar e prender os 2. No total, 6 pessoas ligadas à operação da empresa Entre Cordas e Ivoei foram conduzidas para a delegacia em Limeira. Dessas 6 pessoas, 3 homens foram presos em flagrante por homicídio com dolo eventual, ou seja, assumiram o risco de causar o que aconteceu. Eles são exatamente os 3 que aparecem no vídeo carregando e jogando a Maria Eduarda. É o Maicon Fernandes, de 42 anos, o Luiz Felipe, de 32 anos, e o Vitor de Freitas, de 27 anos. Todos em prisão preventiva. Tendo ali que Principalmente porque tentaram fugir. Gente, vocês assumiram a responsabilidade sobre essa pessoa e as condições físicas dessa pessoa enquanto ela estava no percurso. Não adianta fugir. Assumiu um risco de produzir o resultado, considerando que essa denominada ponte de esqueleto aqui de Limeira já é palco de várias tragédias, assim, e inclusive envolvendo saltos. É uma equipe ali que não tinha uma regulamentação, né, não tinha nem autorização para estar ali, acabou fazendo esse evento. Não tinham nem autorização para estar ali. E excelente. Deixou de empreender ali o procedimento correto, né? Não fiscalizou a colocação da corda na vítima, que acabou arremessando, né? Pelo que eu apurei, né? Olá, Lin, tudo bem? Em sede de declaração, não existe uma empresa, é um grupo de pessoas que se conheceram através desse esporte, que acabaram se reunindo e aproximadamente... Tô vendo Kipo e os Anima Monstros. Que diabo é isso? Um ano fazem esses eventos em vários destinos, não só aqui na cidade de Limeira, na Ponte do Esqueleto. E acabou acontecendo essa fatalidade na data de hoje em razão, na minha percepção, uma falha ali de não verificar. Sobrevivente, mas e os outros 3? Porque você falou que tinham 6 pessoas envolvidas. 3 foram presas. Tá vendo o quê? A ideia de que uma empresa chamada Entre Cordas esqueceu de colocar as cordas num esporte de cordas. E uma pessoa faleceu. Os outros 3? Os outros 3 que foram levados para a delegacia, incluindo uma mulher e outras pessoas da operação, prestaram depoimento, só que não permaneceram presos. Só os 3 que aparecem no vídeo foram mantidos. Sobrevivente, pelo amor de Deus, cara, esses caras têm que ser presos. Me diz aí o que vai acontecer com eles. Não é possível que eles fiquem só em prisão preventiva, cara. Atualmente, eles estão sendo investigados por homicídio com dolo eventual. É o artigo 121 do Código Penal. Isso significa que a acusação é a de que eles não tinham intenção de desviver a pessoa, só que eles assumiram esse risco ao jogarem ela sem a corda de segurança. E o processo ainda tá no início, tá? A Polícia Civil vai finalizar o inquérito ainda, o Ministério Público... Uma animação na Netflix, eu acho que eu cheguei a ver algo parecido. É uma coisa que tem um urso, um negócio assim? O vai analisar tudo e decidir se denuncia os 3 por homicídio com dolo eventual, e é bem provável que eles sejam denunciados porque já tem vídeo claro mostrando o que foi feito. Depois vai para o tribunal do júri, e aí os jurados vão decidir se eles são culpados e qual a pena. A pena possível é de 6 a 20 anos de prisão se for homicídio simples com dolo eventual. Nesse caso, por ser uma atividade de risco, com negligência grave e várias pessoas envolvidas, a pena tende a ficar na faixa média alta de 8 a 15 anos em casos parecidos. Se eles forem condenados, eles começam no regime fechado, ou seja, atrás das grades mesmo, e depois de um tempo, dependendo da pena, eles podem progredir para o semiaberto e depois para o regime aberto. Agora, normalmente, esse processo todo demora a ser julgado. Casos de homicídio no Brasil demoram de 2 a 5 anos até o julgamento final. Às vezes mais por conta de recursos. Enquanto isso... Engraçado que na hora de votar por coisa que não tem relevância nenhuma, a não ser o aumento de salário de alguém, ou de anistia para alguém, ou... Na hora de resolver um problema entre os comparsas, a votação é feita em 2 semanas, né? Mas, tudo bem. Democracy. Sobre uma menina de Toca, que é meio humana, meio monstro, que se perde dos pais e tem o objetivo de voltar pra toca do seu pai. Intrigante.
E é divertido? Eles provavelmente vão continuar presos pela prisão preventiva, algo que pode durar bastante nesses casos. E claro que podem haver outras consequências também. A família da Maria Eduarda pode processar eles e a empresa também, pedindo indenização por danos morais e materiais. Mas como a delegada... Seria o mínimo, porém... pouco adianta, né, no fim das contas. Ela falou, não é uma empresa, é um grupo, então não sei como é que funciona a questão jurídica nessa parte. A Entre Cordas, esse grupo / possível empresa, provavelmente vai ser fechado ou multado e pode responder civilmente também. Além do homicídio, pode ter acusação por expor a perigo a vida de alguém, o artigo 132, sem falar também do governo federal, que aparentemente vai ser processado. Rope Jump, prefeitura diz que vai processar governo federal após o que aconteceu com Maria Eduarda em salto sem corda, em São Paulo. Basicamente, o poder municipal, ou seja, o governo da cidade de Limeira, afirma que teve omissão dos órgãos federais responsáveis pela fiscalização, pela manutenção e pelo controle de acesso à ponte do esqueleto. Agora fica a pergunta pra você. O que você achou de todo esse caso? Qual é a sua opinião a respeito? É um caso bem triste que, bom, eu não tenho como estar animado no vídeo de hoje. Aos familiares da Maria Eduarda, eu desejo muita força nesse momento. Acho difícil algum de vocês... Assim, minhas condolências a esse ocorrido. Espero que encontrem paz em algum momento e... Caramba, a humanidade é torpe assistirem demais. esse vídeo, provavelmente vocês já estão saturados de conteúdos a respeito. A ideia de fazer piada com a pessoa chegando no IML beira a insanidade. São pessoas que potencialmente deveriam ser presas também por esse tipo de incitação. Só pela incitação ela já deveria responder por isso. Ridículo. Ridículo. Absurdo. Só uma série bem mais infantil, mas ainda assim eu curto bastante. Tem coisas bobas que a gente ama ver, né? O próprio Bob Esponja, Padrinhos Mágicos e outros derivados de desenhos. São coisas bem simples, mas que nos distraem bastante. É divertido, de certa forma. Não sei qual o caso. Bom, resumindo o que a gente acabou de assistir, eu te diria que basicamente uma menina foi fazer uma espécie de bungee jump, né? Que é chamado de arriscado como rope jump. E o grupo responsável esqueceu de colocar os equipamentos de segurança nela. Tipo, a corda que segura ela durante o rope, né? É a coisa que envolve a corda. E arremessaram ela da ponte enquanto outras pessoas estavam gravando. Né? No caso, essa cena aqui, onde eles estavam fazendo ela ser jogada. E a corda você pode ver que tá no chão. Aqui, solta. 3 pessoas estão envolvidas no carregamento dela. Nenhuma notou a corda. Notaram a corda logo após ela ser arremessada. E não teve como reverter o caso. Claro, foram 40 metros de profundidade que ela foi ladeira abaixo. Numa pancada só.